Olá, meu nome é Paulo Mendonça, eu sou o criador do projeto de animação Minha Babá é um Samurai, que foi contemplado pelo PROAC de Desenvolvimento de Projetos de 2019. E eu estou gravando esses vídeos para dar algumas dicas sobre o desenvolvimento de projetos de animação. Olá, vamos falar um pouco hoje sobre a sua ideia. Às vezes a gente se apega demais à nossa ideia. Não que a nossa ideia não tenha validade, assim, uma ideia original, maravilhosa. Mas a gente tem que tomar cuidado para não valorizar demais a ideia e não conseguir se desenvolver no processo da coisa. E às vezes a gente vive num mundo em que na nossa cabeça a nossa ideia é maravilhosa, mas isso não quer dizer que isso seja verdade, a gente pode estar só viajando na maionese. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre dar uma avaliada nessa sua ideia, ver se funcionam mesmo as coisas. A sua ideia é original? Tipo, beleza. Originalidade não é a melhor coisa do mundo. Você pode olhar, quase tudo já foi criado, a gente sempre está se copiando. As bases são as mesmas, são mais ou menos as mesmas histórias repetidas, a gente gosta de ouvir isso. O que existe é tipo ter uma pegada diferente, alguma coisa que seja sua. A mesma história pode ser contada de milhares de maneiras diferentes. Cada pessoa que contar uma história vai contar do jeito dela, vai contar com as impressões dela, com o que ela passou. Então, isso acaba se aplicando nisso também. A gente pode desenvolver a mesma premissa, a mesma ideia e as coisas vão desenrolar de uma maneira diferente. É até por isso que eu não acredito tanto nessa coisa de tipo assim, fulano copiou fulano. Tipo, a história que eu tenho, eu sei que só eu posso contar. Mesmo que alguém pegue a minha ideia e resolva fazer uma animação com ela, eu sei que não vai ser exatamente a mesma história que eu tenho. Mas é lógico que podem ter ideias muito parecidas, então você tem que avaliar o quanto a sua ideia é muito igual a de alguma outra ideia que já foi criada, ou se ela tem uma pegada única, uma pegada inovadora, um olhar diferente. Os personagens são interessantes, os personagens se complementam, porque às vezes a gente cria. Existem dois jeitos, né? Dois tipos de história. Uma história que meio que é um mundo criado ali que é muito interessante. E existem as histórias que é um mundo mais ou menos comum, mas são personagens que são tão interessantes que eles levam as histórias nas costas deles. Mas é sempre importante a gente ter bons personagens. A gente precisa ter com quem se importar. Se a gente não se importa com ninguém, por que a gente vai gostar da história que a gente está vendo, né? Se a gente não achar o personagem engraçado, por que a gente vai rir? Então acaba que a gente precisa disso. Seus personagens são interessantes, seus personagens conversam entre si, seus personagens têm personalidade ou eles são várias cópias iguais do mesmo personagem. Você já conversou sobre a sua ideia com alguém? Porque às vezes a gente é muito protetor com as nossas ideias, a gente não quer expor elas, a gente tem medo de ser avaliado, mas a gente tem que ser avaliado. Como é que você quer que a sua ideia vire um desenho animado que vai passar na TV se você não tem coragem de falar da sua ideia com as pessoas? Eu já disse, né, que eu não sou muito a favor dessa ideia de ser muito protetor, com tipo, vão me copiar, porque eu não acredito nisso. Eu acho que cada um tem um jeito de fazer as coisas que é único. E se a sua ideia tem uma pegada pessoal, uma coisa que só você pode trazer e você é o dono dela, provavelmente você é a melhor pessoa para falar sobre ela e outra pessoa não vai conseguir passar a mesma energia. Então, converse com as pessoas. Veja que não precisa ser alguém da área, pode ser com uma criança que assista desenhos animados ou simplesmente com outras pessoas que você conhece. Conte a sua ideia, ouça, veja o que elas acham legal, elas acham que pode melhorar alguma coisa. Avalie. Lógico que você não vai aceitar tudo que as pessoas vão falar, mas avalie, pense, traz para você. Ouça as perguntas que as pessoas estão te fazendo, que é o meu próximo ponto. A sua ideia é a prova de falhas. Você conhece tão bem? Porque às vezes a gente acha que conhece esse universo que a gente está criando, a gente acha que conhece esse personagem, mas só no meu processo de desenvolvimento desse projeto, me perguntaram tantas coisas que eu não tinha pensado. O pessoal da arte veio e perguntou assim, mas e tal coisa da personalidade, você acha que a pessoa usaria isso? Você acha que combina aquilo com tal personagem? Então acaba que a gente acha que está completo e ainda tem um chão de coisas para serem cobertas, assim, para a gente tentar ao máximo. Lógico que você não vai conseguir chegar talvez nunca num 100%,
mas tente ter uma ideia o máximo à prova de falhas possíveis, assim, que você conheça o máximo possível, que seja um universo realmente rico e completo que você está criando e que você conheça ele, que você saiba, mesmo as coisas que você não vai responder ou que você não vai desenvolver agora, talvez seja interessante você já saber para que lado você quer ir.